Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula 40 dessa playlist sobre o CyclePy. No vídeo de hoje eu pretendo falar sobre algo mais complexo de fazer porque envolve um pouco de programação fora do CyclePy, que é o seguinte: suponha que eu queira salvar um código para cada participante, então vou digitar aqui qualquer coisa, então digitei aqui, enfim, gerei um código, que aqui não tem nenhum critério, mas tem um número de caracteres específico, posso definir se vai ter ou não repetição de caracteres, e eu quero salvar para cada participante, mas eu quero garantir que esse código seja único, pode ser grande, pode ser pequeno, enfim. Como que eu faço isso? Para eu fazer isso, se eu gerei para o primeiro participante o código QWERTY, eu preciso para o próximo participante de alguma forma manter o controle de quais foram os códigos gerados para os participantes anteriores, porque eu avalie se o próximo código para o outro participante for assim, ele é um código válido. Agora, se ele for assim, ele é um código inválido. Como que eu faço isso? Bom, sem mais delongas, eu fiz aqui no Python, tá? Fora, portanto, do CyclePy, eu gerei um código aqui que eu vou explicar o que ele faz. Basicamente, aqui em cima, ele faz algumas importações e ele é um código que ele é um código que tem uma função chamada código que gera códigos, códigos para os participantes. Por isso que a função chama código. Então, se eu não passar nenhum valor como parâmetro para ela, o código vai ter 15 caracteres. E basicamente ele vai ser caracteres entre A, B, C até W e 0 até 9, com exceto do O. Não coloquei o O porque o O é muito parecido com o 0, então não queria confundir. Bom, seguinte, aí se o participante falar que ele quer uma senha com 50 caracteres, ele não dá. O limite é o número de caracteres ser igual ao tamanho dessa string aqui. Mais que isso não pode ser. Se ele falar que tem que ser 50 caracteres, né, não vai ser o comprimento dessa lista. Aí no fim das contas ele pega essa lista, embaralha ela e junta os 15 primeiros caracteres, ou o número de caracteres que eu falar que vai ter meu código, e salva isso. Bom, o que eu fiz aqui? Eu vou pôr aqui agora, eu coloquei 10 mil, mas 10 mil é muita coisa, vou simular 1000 participantes. Então basicamente é o seguinte, vamos gerar códigos de 5 caracteres e vamos ver o que acontece. O que esse código vai fazer? Ele vai gerar primeiro um ID novo e uma variável choque que vai começar como um valor false. É falso. Essa variável ela vai monitorar se houve o choque do novo ID com algum ID gerado anteriormente. Bom, se não existir esse arquivo uniqueids.txt, se esse arquivo não existir, ele vai criar aqui e vai salvar o primeiro ID nesse arquivo e vai fechar o arquivo. Então, basicamente, eu estou criando um bloquinho de notas, que é isso que eu vou fazer aqui. Ele vai criar esse arquivo aqui, que eu vou apagar por enquanto, porque ele não existe. Então, é isso que ele vai fazer e ele vai guardar ali o primeiro ID. A partir do segundo participante, aí que ele vai fazer? Ele vai abrir a lista de IDs, então ele vai abrir esse arquivo txt e vai guardar todos os IDs que existem numa variável chamada arquivo, vai organizar em ordem alfabética. E se o novo ID que eu gerei já estiver dentro do arquivo, significa que deu choque. Então, tendo dado choque, ele vai falar assim, houve choque de IDs. O novo ID gerado é igual ao ID na posição, ele vai falar qual que é a posição, o choque vai virar verdadeiro e ele não vai guardar essa variável dentro da minha lista, né, do meu arquivo. E ele só vai guardar quando os novos IDs não tiverem dado choque. Quando eles não tiverem dado choque, ele vai guardar nesse arquivo uniqueids e vai salvar o arquivo. Tá? Basicamente isso que ele vai fazer. Então eu vou fazer a simulação aqui só para mostrar o que ele vai fazer aqui. Então eu vou pôr aqui 250. Aliás, vou pôr aqui 500 de uma vez. Isso aqui não é tão relevante para a gente. Vou salvar. Notem que o arquivo aqui uniqueids não existe na minha pasta. Então vamos lá. Vou dar um F5. Ele rodou. Ok. Então ele está rodando aqui. E vamos ver. Bom, ele não deu nenhum choque por enquanto. Vou dar Enter de novo, vamos ver se ele vai dar algum choque. Não deu nenhum. Se eu entrar aqui agora, eu tenho uma variável aqui, que é uniqueids, e ele tem todos os IDs gerados para os meus participantes. Olha lá, em ordem alfabética. Né? Então, com 5 letras, eu já consigo IDs únicos para os participantes com esse número de caracteres que eu tenho. Então, é razoavelmente seguro. Vocês vão ver que, por exemplo, se eu diminuir isso para 2, né, vou só rodar aqui de novo para vocês verem, se o meu código para cada pessoa for 2, a chance de ter um choque já é maior. Vamos lá, vamos ver o que dá aqui. Ó, começou a dar choque. Ó. Um monte de tentativas ele está dando choque. Por quê?
porque estão saindo os mesmos pares repetidamente. Mas com 5 você viu que já não dá choque. Então eu acho que 5 é o suficiente pra gente. Eu vou pôr lá na nossa simulação 8, né, pra garantir. Aliás, eu vou pôr 5 mesmo, né? 5 deu bom, mas dá pra fazer com mais. E aqui agora você vê que vai ter os IDs gerados para os meus participantes. Bom, o número de combinações é muito grande com o dado número de caracteres que eu coloquei, né? Ok, beleza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar usar partes aqui lá no meu CirclePy. Então, eu vou copiar tudo aqui primeiro. Copiei. Nem tudo que está aqui eu vou usar. E vou abrir aqui o CirclePy. Bom, em primeiro lugar, eu vou jogar tudo aqui no Before Experiment. Eu não vou usar tudo, mas ó, o código eu posso gerar antes já. Então eu vou definir aqui minha função, código, beleza, até aqui, ok. Essa parte aqui eu não vou usar, evidentemente, porque eu não vou fazer isso para todo mundo. O que eu vou ter aqui é um novo código para o participante. É que na verdade o que eu vou fazer é o seguinte, while true, vou fazer um while true aqui, enquanto for verdadeiro, né, gera um código para o participante. Aqui eu vou gerar um código com 5 letras. Então aqui eu vou pôr código com 5 caracteres. Tá? Ele vai gerar. Se o arquivo não existir, ele vai abrir o arquivo e vai colocar esse código lá. E nesse caso aqui, se ele cair aqui, ele pode logo depois dar um break. Tá, posso colocar um break aqui, ou seja, ele vai sair do while true se ele entrar aqui. Agora, se ele entrar aqui, então ele vai ler o arquivo, vai organizar e se ele entrar nessa situação aqui, shock true, ele vai ter que rodar de novo, né? Por quê? Porque ele vai passar por esse if, né? Ele vai passar por esse if e ele vai ter que voltar lá para cima, né? Agora, caso contrário, ele vai entrar aqui na situação e aqui eu posso dar um break também. E o que está aqui para baixo eu não vou utilizar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui nesse código, né, que pode parecer um pouco complicado, então, assim, enquanto for verdadeiro esse loop ele é infinito. Mas ele vai parar em duas condições. A primeira condição é se for o primeiro participante, ele vai parar aqui, tá? Porque o primeiro participante já rodou, ele vai salvar no arquivo txt o código desse participante. Ok. E aqui também, depois que ele salvar o novo código do participante, que é novo também. E aí o que eu posso fazer aqui, que é isso que eu quero fazer, vamos ver onde que está essa variável, essa informação. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, vou acrescentar mais duas coisas. Uma delas é, eu vou usar esse new ID aqui, tá? Então ele vai ser utilizado. Então se ele gerou aqui, ele foi salvo e ele saiu da função. E aqui a mesma coisa, se ele usou, ele foi salvo e saiu da função. Esse new ID, eu vou usar ele no meu experimento. Onde que eu vou usar ele? Eu vou usar ele aqui, ó, nos agradecimentos. Então eu vou agradecer ao participante, as tarefas de hoje terminaram. Se você não viu qual é esse experimento, ele foi mencionado nas aulas 38 e 39, dá uma olhada lá. E vou pôr aqui algo do tipo assim. Daqui em diante, seus dados serão analisados de forma anônima. De forma anônima. Por meio do seguinte código, tá? Isso aqui não é uma coisa importante, eu só vou por aqui pra gente ver se deu certo, tá? E vou testar agora, pra ver se eu não cometi nenhum erro. E ele deveria imprimir aqui o ID do participante. Para fechar, eu vou pôr aqui para ele salvar this.exp add data e vou pôr aqui ID participante vai ser esse new ID, ok? Vou fechar, vamos ver aqui, vou apagar esse arquivo, tá? E vamos testar o programa para ver se está funcionando ou não. Se não tiver, a gente tenta corrigir e descobrir onde que deu errado. Vamos lá.
Gente, já detectei um erro aqui antes de rodar, só para mostrar como que eu detectei. Na hora que eu cliquei para rodar, ele apareceu aqui que Random Shuffle, ele não deu certo, ele não tem atributo random. Eu descobri que quando eu copiei meu código aqui, eu não copiei o import, então eu preciso importar essas duas coisas aqui. Esqueci de fazê-lo, então vamos repetir aqui, acrescentando essas importações que vão fazer, vão fazer funcionar. Vamos de novo. Então vamos lá, meu primeiro participante é o Kili. Bom, olá Kili, começaremos agora a primeira sessão dessa pesquisa. Ok, estamos lá, salvando, vai aparecer as palavras, no caso dele na cor verde. Ok, está acabando, olha lá. Daqui em diante, seus dados serão analisados de forma anônima por meio do seguinte código: 6IGTH, tá? Então, vou anotar aqui 6IGTH, ok? Código do Kili, meu primeiro participante. Eita, 6IGTH. Ok, vamos rodar mais 2 vezes, mas antes disso, deixa eu entrar aqui na pasta, ó, ele criou um arquivo chamado Unique IDs. Quando eu abro aqui, tá lá, 6IGTH, salvou. Vamos rodar novamente, vou chamar outro participante então para nossa pesquisa. Vamos lá. Muito bem. Miriam, sua vez. Miriam, também passando pela condição verde. Acabando. 048HA. Então, Miriam 048HA. Ok, vamos olhar lá o nosso arquivo e tá lá o valor com ID único. Bom, vamos rodar uma outra vez. Vamos ver se agora a gente pega um participante com outra cor, pelo menos, né? Só saiu verde até o momento. Então vamos lá, Mirella, sua vez. Mirella saiu na cor vermelha. Vamos ver. R7MVJ. Mirella R7MVJ, né? Se eu não confundir nada aqui. E quando a gente abre aqui, tá lá, R7MVJ. E se a gente entrar nos dados agora, vamos ver aqui os 3 casos. Kili tá salvo aqui, ó, o valor que eu acabei de falar. Na última linha foi verde e... não vou nem mexer aqui, ó, verde e o número dele aqui. O código dele aqui. Mirella, mesma coisa, vermelho é outra cor e o código dela. E Miriam, a mesma coisa, e eu estou garantindo que os códigos são únicos porque eles estão sendo salvos. O importante é que se eu começar a coletar dados, eu não posso apagar esse arquivo aqui, porque se eu apagar ele vai perder toda a memória dos documentos dele. Então assim, resumidamente, eu escrevi um código no Python, comecei trabalhando no Python porque eu acho mais fácil de pensar isso no Python primeiro. Vocês podem ver que essa parte que eu não utilizei lá totalmente, eu utilizei aqui para testar o meu programa para ver se estava funcionando, e depois implementei a parte que era importante, que me era útil para fazer com que o código fosse gerado aqui e fosse salvo lá no meu arquivo de saída, para eu saber o ID do participante depois, caso a caso, né? E com 5 caracteres eu já consigo razoavelmente bem uma sequência ótima. Evidentemente que aqui a gente não está testando, diferente do que eu fiz lá no Python, aqui eu não estou testando, por exemplo, será que se é o mesmo código ele vai gerar outro código? Eu sei que ele vai por causa desse while true. Porque se ele tirar um código que é igual, ele vai cair na situação em que teve choque. E se teve choque, choque vira verdadeiro. E se ele vira verdadeiro, ele não dá um break. E se ele não dá um break, ele chega aqui no final. Ou seja, ele
vai executar novamente o while true. Ele vai repetir esse loop antes de começar o experimento. Então está garantido que os meus códigos serão únicos. Porque você pode querer usar códigos por vários motivos. Você pode querer cruzar códigos entre sessões, querer que o participante digite o mesmo código na segunda sessão para você saber que é a mesma pessoa. Ou você pode talvez querer dar um brinde, um comprovante de participação de pesquisa, alguma coisa, mediante o código que o participante reporta que foi o código gerado para ele, está dentro do seu banco de dados, da sua base de dados. E esse vídeo tentou mostrar como fazer códigos, como garantir que os códigos são gerados, pelo menos de forma pseudo-aleatória, e garantir que esses códigos são únicos porque estão sendo salvos aqui no arquivo Unique IDs, que garante que os códigos não se repitam e ficam armazenados todos aqui no nosso banco de dados. Espero que esse vídeo tenha sido útil e te ajude a resolver problemas no CirclePy. Agradeço a atenção de todos e todas e até um próximo vídeo.